A nossa querida Tere está de volta nesta sexta-feira e muito bem acompanhada com a nossa querida Coronel Duque, a nossa prefeita a partir de 2025. Sejam muito bem-vindas. Terezinha, bom dia. Bom dia, Lima. Nós estamos aqui com alegria, né? Com muita honra, recebendo a prefeita eleita, Coronel Adriana Duque, junto com o Fernando, que é um companheiro aí de campanha, cuidou do marketing, e seu secretário de Assuntos Institucionais, que é Oséias Campolim. Nós vamos hoje conversar com a prefeita, um bate rápido, um bate pronto. Nós queremos perguntar para ela como é que está essa agenda, muito apertada. Bom dia, Tere, bom dia, Lima, todos os ouvintes. É uma alegria estar aqui na Clube. E realmente, depois do dia 6 de outubro, até o dia 6 de outubro já foi uma caminhada árdua, né? Muito intensa, porque realmente, se eu posso dar uma receita desse bolo aí, que é uma campanha eleitoral, é você estar em todos os lugares, andar realmente por todos os bairros da zona urbana, da zona rural, conversar olho no olho com as pessoas. Isso foi muito rico, a gente entender os anseios, as dores, os desejos, né, dos nossos cidadãos, e que culminou com a nossa vitória, que eles compreenderam a necessidade de renovação da política. E ali, 6 de outubro, veio a vitória e nós começamos uma outra campanha, né? Uma agenda muito complexa, muito extensa. Eu percebo, Tere, que as pessoas estão muito ansiosas por mudança. Itapeva precisa de mudança. Nós, como cidadãos, estávamos aí acostumados, infelizmente, com algumas práticas demoradas de direitos nossos de serem atendidos pela municipalidade, de cuidado mesmo com a nossa cidade, com a gestão, com os funcionários públicos, com o atendimento às necessidades de cada um. Então todos querem conversar com a prefeita eleita, e até peço aqui um pouco de desculpas, né? Porque por vezes a gente não consegue atender a todos do modo que a gente até gostaria. Então essa ânsia, ela será retribuída com muito trabalho. A nossa equipe não parou, eu não parei. Tem dias que a gente participa de 8 reuniões. Então às vezes as pessoas falam, mas eu queria 15 minutinhos da atenção da prefeita, e a gente não consegue encaixar, né? Hoje, antes de vir aqui, eu já tive 2 reuniões. E graças a Deus eu tenho bastante energia e vontade de ouvir a todos, compreender. Paralelo a essas reuniões, eu tive que compor o nosso governo, os secretários, escolher a dedo pessoas comprometidas com o serviço, que sabem do que fazem. Não adianta nada a gente colocar uma pessoa na secretaria de obras só porque é meu amigo, só porque eu quero bem. Não vai resolver. Não vai ter a resolutividade que a gente espera, né? Que é aquela pessoa que está fazendo uma construção, precisa ali de um alvará, precisa ali de um documento, precisa de uma fiscalização para dar continuidade na sua obra, e você só pôs uma pessoa porque você quer bem ela ali. Não, a gente precisa compor com pessoas técnicas, pessoas que compreendam o que vão executar e que saibam liderar as suas equipes. Isso também é muito importante para nós, porque o gestor ali imediato, que é o nosso secretário, ele vai lidar com aqueles funcionários, que vão lidar com toda a população. Então é uma cadeia virtuosa que a gente precisa criar para ter um trabalho profícuo, um trabalho positivo, que gere bons resultados. Então, toda essa caminhada de muita liberdade que eu tenho, porque eu não fiz nenhum acordo com ninguém antes, nem durante a campanha. Então a gente tem muita liberdade para escolher as pessoas que a gente acha as mais adequadas em cada uma das funções. Isso é muito bom. Nós pudemos chamar dentro dessas secretarias pessoas que amam o que fazem, tanto no meio ambiente, na educação, na saúde, em obras, no jurídico, no financeiro, no esporte, na cultura.
na ação social, na defesa social. Então, assim, em todas as pastas, né? Todas elas são igualmente importantes na administração, nas regionais, na rural, né? Nossa zona rural é tão extensa. Se eu não colocar ali uma pessoa que compreenda as necessidades da zona rural, de nada adianta eu ter um secretário nessa pasta, né? Tanto é que ele mora na zona rural e ele compreende. O Bolacha? Não, o Bolacha vai fazer o do urbano, né? A zeladoria urbana. É o Laurindo, que a gente está divulgando hoje, inclusive. Então é um furo. Ele mora na Caputera. É um furo aqui, olha, estamos dando assim de primeira mão, né? Ele estamos lançando agora aí nas nossas redes essa divulgação. Ele mora na Caputera, então ele compreende, ele mora num sítio. Ele sabe o que a zona rural precisa. Com certeza. E ele tem, assim, uma comunicação muito boa nos nossos polos rurais, né? Que a gente tem alguns, porque a nossa extensão territorial é a segunda maior do estado. Mas então você a gente falou de precisa. esporte, prefeita. Já nomeou esporte? Não, eu vou nomear ainda, mas já temos a pessoa. Tô querendo furo. Que é. Fernando. Calma. Essa ânsia pode ficar muito tranquila por essas notícias, porque serão sempre boas notícias. É um professor de educação física, uma pessoa empenhada nas práticas esportivas. Itapeva sempre foi bastante pujante no futsal. E vamos apoiar o futsal, mas nós temos que abrir para todas as frentes. Nós temos vôlei, temos basquete, temos boxe. Sabia, Terezinha, que a gente tem boxe em Itapeva? E xadrez, ping-pong. E zumba, e caminhada, e corrida de rua. Isso. E a gente precisa ter um olhar especial também para os nossos idosos com atividades em vários bairros, onde eles possam ter um momento de trazer mais saúde para a sua vida, trazendo o professor de educação física ali mais para perto daquela comunidade e sabendo que naquele dia e naquele horário vai ter um profissional ali para fazer uma atividade voltada para esse público também. Então, eu sou professora de educação física. Então, eu também sou formada e sei a importância de um corpo são e uma mente, para ter uma mente sã. Então, a gente precisa favorecer, dar oportunidade da comunidade para que ela também tenha acesso a mais saúde através da prática desportiva, né? Cabe um parênteses, viu, prefeita? Nós temos pouco orçamento na área de esporte, temos poucos cargos, tem um corpo diretivo ali composto por um secretário e, creio, um diretor. Isso mesmo. Então, somente. Mas os projetos, eles trazem recursos adicionais. Só que não existem projetos. E o governo do estado tem recurso para todas aquelas modalidades que ele lança como disputa do estado. Então, o estímulo para que a cidade se apresente pode acontecer com um recurso que ele acrescenta ao recurso próprio. Mas para isso a gente precisa ir buscar. E não adianta só ir pedir. A gente tem que promover um projeto, né? A gente precisa apresentar o que Itapeva quer, o que Itapeva anseia. E esse projeto, ele tem que casar com o que o governo tem a oferecer. Tanto o governo estadual como o governo federal também. A gente pode conseguir importantes verbas também advindas do federal, mas para isso a gente precisa se mover. Ele tem lá um prato feito. Você tem que saber como pedir. Isso. Não é verdade? Então, aí precisa de força política e, com certeza, a prefeita eleita tem deputados, infelizmente, de outras cidades, né? Eu digo isso porque é ruim para Itapeva não estar... Itapeva não fez a lição de casa, né, Terezinha? Com certeza. Então, mas a prefeita pode buscar. Aí cabe, esses projetos precisam ser fundamentados, até com um pedido e com um orçamento junto. Isso. Só que aí vem a bondade da inteligência artificial, porque ela tem muita maldade, né? A inteligência artificial, o IA, apresenta projetos em 2 minutos, coisa que você demoraria para fazer em 15 dias, não é? Então, com certeza, a prefeitura vai usar toda essa tecnologia, o Fernando deve conhecer isso, é só mandar lá para o ChatGPT todas as informações, ele manda o projetinho pronto, viu?
estou fazendo propaganda dele, mas tem muitos, né? É isso mesmo, usar a inteligência artificial para o bem. Para o bem, porque hoje ela vem perigosamente insegura. E criminosamente, né? Então a gente precisa se acercar de cuidados, realmente, mas precisamos usá-la da forma boa. Isso, da forma boa. Exatamente. Transição finalizada. Foi boa essa transição, porque para nós que estamos de fora, nós vimos isso com muita alegria. Né? Um governo que está saindo, apresentando para um governo que está entrando o status atual do governo. Isso, essa questão da transição foi assim, nós vencemos ali o pleito no dia 6 de outubro, e eu já tinha me proposto, porque eu não minto, viu, Terezinha? Eu não minto. Essa é uma característica que deveria ser intrínseca para todas as pessoas, mas eu sou... E não é qualidade. Não é qualidade, pelo amor de Deus, intrínseco, exatamente. Não tem que agradecer por não mentir. Tinha que ser natural. Verdade. Mas infelizmente a gente vê que essa não é uma constante em alguns comportamentos, mas eu já tinha me comprometido a, no dia seguinte da nossa eleição, entrar no passo como uma visitante. E assim foi feito. Eu pedi um momento com o atual prefeito e nessa conversa... Eu estava ali rodeada de algumas pessoas da minha equipe. Eu solicitei uma transição. Coisa que nunca foi feita na nossa cidade. Nunca teve esse momento de um governo de transição. E o que significa isso? A gente tomar pé de como anda a administração pública atual, para quando a gente entrar, né, ter ali uma noção do que está acontecendo. Especialmente porque a gente vai lidar com licitações, com contratos que por vezes vão estar para vencer logo ali no começo do nosso serviço. Estão em andamento. Estão em andamento e pode estar por vencer. Imagine bem, ali no meio de janeiro vencendo um contrato importante, por exemplo, de merenda escolar. E aí a gente não tem tempo hábil para fazer uma nova licitação, porque para fazer uma licitação, o que é a licitação, né? É aquela ferramenta da administração pública que nós temos para contratar bens e serviços para a administração pública, que vai servir a todos nós. E essa é a ferramenta mais adequada. Mas tem algumas outras modalidades possíveis de serem feitas as aquisições de bens e serviços, que são a dispensa de licitação, o contrato emergencial. Só que essas são ferramentas perigosas de serem utilizadas, se não utilizadas com parcimônia, com cuidado e com regras, porque ela tem regras. Né? O nome já fala, contrato emergencial. Eu não posso contratar, por exemplo, poda de árvore. Não devo. Poder eu posso tudo. As pessoas podem tudo. Resta a gente entender se eu devo ou não fazer. Eu não devo fazer um contrato emergencial para poda de árvore e de mato, de grama. Pode prever. Por quê? Porque é previsível que vai crescer a grama, que vai virar matagal, que vai crescer a árvore, que ela vai ficar perigosa, porque vai baixar ali os galhos, vai ficar mais escura a praça, propícia para delitos, para animais peçonhentos, enfim. Então eu tenho uma previsibilidade do que vai acontecer. Então isso deveria ser regrado por uma licitação. Só que a licitação, ela não acontece da noite para o dia. Ela tem um rito. E esse rito, ele envolve um desenrolar de processos, que às vezes demora 2, 3, 4 meses para acontecer. Pode ser impugnada, pode ir para a justiça. Impugnada pode é quando não dá certo. Né? Quando um impugna o outro, isso, na verdade. Um participante acha ali um defeitinho no outro que está ganhando, por exemplo, e pede para voltar tudo atrás e tem que ser feito, porque é assim que a administração pública tem que acontecer. É um pouco demorada, mais do que aquilo que a gente espera. É, porque às vezes parece que é fácil, vai só lá e pega e contrata. Pega um trabalhador aqui de Itapeva mesmo, às vezes ele não tem CNPJ, ele não tem a documentação necessária para entrar. Seria fácil se fosse dessa forma, mas não é assim que é regrada a administração pública. E é bom que seja assim. Isso, para não ter vícios, para a gente não ter irregularidades e para que a gente não propicie que crimes aconteçam. E dividir a responsabilidade daquele serviço contratado, né? Quando tem a regrinha do jogo, fica mais fácil da gente entender. E essas formas de contratar
bens e serviços tem muitas regras. E que bom que elas existem para evitar as coisas erradas. Os privilégios, não é? Então a gente, nesse momento de transição, nós tomamos pé de muitas questões. Que não vem ao caso eu dizer aqui se são certas ou erradas, mas a nossa equipe teve que tomar pé de tudo isso para entender de que forma nós vamos fazer. E ali nós vimos algumas formas que nós não concordamos de execução. E nós vamos mudar, e precisamos mudar. E a gente sabe que esses documentos que nos foram ofertados, que a gente foi construindo ali através de um diálogo, eu preciso dizer que houve sim boa vontade de transmitir os dados, isso é louvável e a gente precisa falar para a população. Contudo, a gente entende também que faltaram alguns pormenores, mas a gente não se aborreceu não, porque para minha equipe eu digo que nós fizemos um chão para começar a pisar a partir do dia 1º e dali para frente, a gente vai descobrindo outras questões para tomar pé realmente da situação e tocar o nosso trabalho. A nossa gestão começa ali dia 1º. Então, as pessoas têm mandado muitos WhatsApps e na própria rede social nossa, Instagram, Facebook, perguntas no privado e alertas a respeito de questões, porque a cidade de Itapeva, com 90 mil habitantes, é uma cidade grande, com muitos equipamentos espalhados, né, muitos equipamentos públicos das várias secretarias espalhados em muitos lugares aqui. Então, próprios funcionários públicos têm trazido algumas novidades para nosso conhecimento, né? Eu, no próprio dia da entrega dos documentos da transição, que foi agora essa semana, nós até pusemos na nossa rede social, a prefeitura também. Então eu agradeço sim esse momento de ter tido essa transição. Poderia ter sido melhor? Poderia. Quem sabe numa transição do nosso governo para um próximo daqui a muitos anos, a gente possa fazer uma transição melhor, com um rol de informações maior. Mas tá ok. Tá ok, eu me sinto satisfeita sim com o que nós vimos. E naquele dia eu já protocolei ali com o Dr. Mário um pedido de esclarecimento a respeito de alguns veículos da municipalidade que não ficou claro ali na transição. E eles devem nos responder, creio eu, até a semana que vem. Porque são questões muito importantes, Terezinha. O que é importante a gente pontuar? Não é meu, não é seu. É nosso, é de todos nós. Cada carro da saúde que está rodando é de todos nós que moramos aqui. Cada posto de saúde, cada escola que está ali, uma escola que está tendo uma infiltração de água, está lá com a parede mofada, é nossa. E se eu não conserto uma parede, de repente um pedacinho da parede é igual na nossa casa. Se você não faz ali aquela gestão na calha que está entupida, vai comprometer toda a parede. Daqui a pouco compromete todo o quarto. E aí vai ficando mais caro para a gente consertar. Não será fácil. Não será fácil. Mas a gente vai executar com planejamento, com compromisso. Os nossos secretários estão comungando dos mesmos valores que eu comungo, que o Generci, meu vice, comunga. Então eu creio que a nossa equipe, ela está se afinando de uma forma que o trabalho vai prosperar. Vai, porque a gente quer trabalhar. Nós estamos com uma energia. E sabe por que a gente está com essa energia? Porque eu recebo essa energia todo dia nas ruas. Eu parava ali com meu marido, ele parava o carro ali e falava assim, entra lá no Cofesa, compra um negócio rapidinho. Agora não dá. Ou eu fico no volante e ele vai comprar alguma coisa rapidinha. Ou espera 3 horas. Ou ele vai ter que esperar. E eu não estou aborrecida com isso. Eu estou muito feliz. Porque isso é um reflexo da esperança das pessoas na nossa gestão. E a gente quer fazer. E nós vamos fazer. Nós vamos, porque Itapeva está necessitada de todo esse trabalho que está por vir e nós vamos executá-lo com primazia e assim, sempre
sob as bênçãos de Deus, porque essa campanha e essa gestão é só por Deus. É por Ele, é do agrado dele, e eu tenho certeza que vai ser abençoada por Ele. Amém, não é? E eu gostaria de me aprofundar nisso, mas realmente nós temos ainda algumas questões, mas só um parênteses. Todo prefeito que sai deveria deixar muito transparente a prefeitura, e todo aquele que entra deveria fazer uma auditoria. Sim. Porque pedir esclarecimento é bom, é necessário, prefeita já fez, não é a ferramenta que ela tem na mão disponível hoje, é pedir o esclarecimento, mas a resposta, o papel aceita tudo. Sim. Então, uma auditoria deveria fazer parte do orçamento, gente. Não é para que a gente possa receber a casa, não é? Que é da população auditada. E até porque, para que a nova gestão tenha mais segurança para iniciar o seu trabalho. Sim, claro. Né? Porque não é uma questão de desconfiança, mas é natural. Deveria ser. A transparência tem que ser natural. A comunicação, e essa é uma tônica do nosso governo, que a partir de 25, a gente já faz isso. Desde que eu me lancei candidata, a gente tem o franco diálogo com a comunidade, as nossas redes sociais, elas estão sempre ativas, a gente responde, eu me mostro bastante, né? Tem gente que fala assim, nossa, eu não sei se o dia tem 30 horas. O nosso dia tem 30 horas sim, porque a gente não para, porque são muitas as demandas. Eu me canso naturalmente como ser humano, mas eu sou assim, muito grata a Deus mesmo, porque quando eu deito, meu marido fala assim, é impressionante, você deita, parece que você gira uma chavinha na sua cabeça e você dorme. Ótimo. Eu falo, eu durmo porque eu preciso me recuperar para o dia seguinte começar de novo a jornada, que é bastante intensa, e a gente está aí para isso. Eu não entrei nessa para brincar, a gente entrou nessa realmente para fazer um trabalho de excelência. Eu tenho um nome, eu tenho uma trajetória da minha vida particular, que agora, acampado com as pessoas que estão se juntando ao nosso time, fazer a execução desse trabalho que Itapeva está aguardando. É a prefeita de Itapeva, não só daqueles que votaram, né? Isso mesmo, de todos. Né? Eu poderia... Vou pular aqui algumas questões e vou para a prioridade. Quais são as prioridades para a nova prefeita? Vamos falar só 3, né? Porque se fosse dizer todas no mesma proporção, não poderíamos citar muitas. Isso. Mas 3 prioridades. As prioridades que nós temos. Com relação às pastas, né? As pastas, eu separo prioridades em pastas e em atitudes. Em pastas, saúde, porque foi a maior reclamação que nós tivemos em todas as caminhadas que nós fizemos durante a campanha, tanto da zona rural como da zona urbana. Então, a saúde pede socorro realmente. Nós temos, dentro da saúde, 2 questões bastante claras. A Santa Casa, que não pertence à Prefeitura de Itapeva, mas precisa sim ser fortalecida e ter os repasses que entram pela Prefeitura, que é a gestora regional da Santa Casa, fazendo chegar lá na ponta da linha, para o atendimento não só dos nossos cidadãos, mas de toda a região. A Santa Casa, ela é o coração de Itapeva. Ela é regional, de fato. Antigamente, ela não recebia por um atendimento de Guapiara, de Itapeva. Hoje ela recebe, não é? Então, ela tem tanto do SUS e poucos convênios. Infelizmente, nós tivemos o Santa Saúde aí interrompido, mas a Santa Casa tem que abrir para Bradesco, para Sul América, para poder ter outras fontes de recursos, né? Então, além da prefeita ter uma tarefa de casa só para fazer a ponte do recurso, a Santa Casa também tem a tarefa dela de correr atrás de recursos. Mas eu creio que a saúde financeira da Santa Casa, ela está se estabilizando, porque a atual gestão que ali está, a Irmandade, as pessoas que estão compondo aqui aquela diretoria, são pessoas bastante comprometidas e, assim como uma atuação muito boa também da Câmara de Vereadores, que está ali fazendo um bom diálogo, do Ministério Público, que também ali teve que... Claro. Nossa, foi assim, primordial a fala ali para fazer uma conversa, porque a gente precisa ter o diálogo com a Santa Casa. E a Prefeitura.
Precisa, porque senão todos nós sofremos. Não adianta a gente... É onde nós vamos embate. Correr numa necessidade. Todo mundo. Com certeza. E aí a gente tem dentro da saúde a Santa Casa e as nossas unidades básicas municipais, né? E o UPA ali, que é a maior, que fica 24 horas aberta. Então a gente precisa ter uma resolutividade maior nas unidades básicas. O que quer dizer isso? O cidadão vai até lá e ele precisa ter o problema dele resolvido. Se for um problema... Então, e se for um problema mais complexo, que seja encaminhado e que tenha um prazo para isso. Porque não adianta você fazer um exame dali 5 meses, porque aquele problema que ele relatou lá atrás já ou complicou, ou virou mais de um problema. A fila de espera está horrível. E o pior, quando você tem um exame na mão, aí vai mais meses ali à frente para um médico analisar. Quando vai analisar, não faz mais sentido. Não é o real, né? Então, a gente precisa ter uma sequência de ações, e é difícil, mas nós vamos ter que executar. A gente vai fazer um remodelo desse atendimento. A gente tem muitos funcionários hoje, funcionários públicos, que estão sobrecarregados ali. Então a gente vai ter que propiciar uma escala de trabalho que traga uma qualidade de vida para aquele cidadão ali, para que ele possa atender aquela pessoa que está se recorrendo ali para a cura de uma doença. Então a gente, a nossa secretária que já foi anunciada, já. É porque a gente tem algumas, a Valéria, né? A Valéria Machado, enfermeira de formação, atuou na municipalidade muitos anos, atua atualmente na gestão através da Secretaria do Estado da Saúde, então ela é muito apurada no setor. Então ela sabe do desafio, ela está conosco no desafio e vai enfrentá-lo. Eu tenho certeza de sucesso, pela competência das pessoas que a gente está colocando nas pastas. Então, como a gente falou, a saúde é uma prioridade, a educação é outra prioridade, porque envolve... Ah, sim, ótimo, ótima lembrança. Vamos aproveitar realmente, bem lembrado, Fernando. Dentro da saúde, a gente já sabe que, então fica aqui um alerta para toda a comunidade, pela abrangência que a rádio tem. Então, parece bobeira, mas não é. Vamos olhar os nossos quintais, vamos cada um fazer a prevenção, porque por algum motivo a prevenção não foi feita de uma maneira tão apurada, certo? Exatamente, tão apurada. Então a gente precisa tomar os cuidados com aquela água parada, para que a dengue não se prolifere, na medida que estamos já prevendo que ela virá. E ela deve vir. Já está aí, né? Já está aí, e ela deve vir com uma força arrebatadora ali do meio de janeiro para frente e fevereiro inteiro. Então a gente precisa se acercar de cuidados. Nós já estamos fazendo um plano emergencial de atendimento para que não desemboque tudo na UPA e não misturemos doentes de outras questões com as pessoas que vêm com sintomas de dengue. Então a gente vai mais à frente, né, divulgar de que forma a gente vai fazer essa gestão, mas as pessoas precisam ter consciência, porque não basta só o poder público fazer tudo. Com certeza. Se cada um fizer sua partezinha no quintal da sua casa, ali no seu entorno, mesmo num terreno baldio que tem do lado da sua, mas não é meu, eu não tenho nada a ver com isso, mas não, você está vendo lá um potinho de margarina que ficou ali abandonado, faz a recolha desse material, coloca no lixo de uma maneira apropriada para ir embora e não deixa com que isso piore, porque vai acontecer, pessoal. Então a gente precisa já estar preparado para isso, assim como as chuvas de janeiro, como a gente já viu agora, meio fora de hora, no mês passado, devem vir de uma forma bastante acentuada, como é regular, não é culpa do prefeito ou da prefeita, mas a gente precisa se acercar de cuidado, sim, para não sofrer tanto. Tem que ser tem que ter o expediente, prever, né? Isso. Bom, saúde. Aí, saúde, educação. Educação, durante a nossa caminhada, nós não entramos em escolas por respeitar a legislação, porque a gente não poderia entrar em repartições públicas, mas nós recebemos muitas fotos, muitos relatos, e a gente via do lado de fora a condição física das nossas escolas, de abandono,
de falta de cuidado, de falta de pintura, de falta de manutenção básica. Então... É na construção civil que está falando? Especialmente. Não, então, estamos falando da casca, né? A gente está falando aqui da casca da educação. Então, a gente entende que se a casca está ruim, quem dirá a parte interna? Com muitos funcionários ali desmotivados, sem um devido apoio, sem a devida valorização. Então, a gente entende que a nossa secretária, que foi já divulgada, que é a Maíra, que é uma pessoa apurada também, funcionária de carreira da nossa municipalidade, agora vindo como secretária, ela vai ter esse grande desafio, apoiada por nós, né, pelo governo municipal e pelos próprios funcionários. Porque, por vezes, a gente lança um nome que pode não agradar a todos, mas todos vão ter que trabalhar em prol da melhoria. A educação, eu percebo que ela é muito fragmentada. A educação tem que ter como meta a educação. E não o ensino fundamental 1, que é da 1ª a 5º ano, ou o fundamental 2, que é do 6º ao 9º, ou só o infantil. A gente tem que caminhar todo mundo junto. Porque é na primeiríssima aprendizagem, desde o piquititico lá do berçário, até o 9º ano, que é a responsabilidade do município, a gente tem que formar bem em todos os graus. E a gente tem que favorecer que esse funcionário tenha o equipamento necessário para o melhor atendimento daquela criança no seu aprendizado. A gente recebeu muitos relatos de falta de material básico, de folha de sulfite, de canetinha, de massinha, de jogos, de colchonete, de armário para guardar esse material. Aí você fala assim, mas você está falando muito de material, e os profissionais? Mas que para esse profissional, para que ele se sinta realizado plenamente na sua atividade de ensinar, ele precisa ter um amparo de ferramentas adequadas para ele executar. Até para ele não ficar ansioso e frustrado muitas vezes. Nossa, ele queria fazer uma atividade lúdica tão gostosa para marcar a vida daquelas crianças e não tem o material necessário, que seria o material básico. E a fatia da educação é a 2ª maior fatia do orçamento. É muito dinheiro, e a gente precisa direcionar esses dinheiros, né, essas fatias, para cada uma das pastas. E tem que chegar na ponta da linha. Com certeza. Como que eu tenho uma escola que não tem papel higiênico? Como que a gente faz? Então a gente precisa ter todas as ferramentas para melhor. Como que a gente tem uma escola que não tem uma merenda gostosa? Se é gasto dinheiro, né, com a comida, com as frutas, com os legumes, com as verduras, com tudo que compõe uma merenda escolar, e por que não gastar adequadamente com o produto melhor para resultar numa merenda gostosa e saudável para essas crianças? Com certeza. A prefeita vai ter muito trabalho, Muito trabalho. Muitas vezes, Terezinha, a gente sabe, essa refeição que essa criança vai ter na escola pode ser a única ou a melhor refeição que ela vai ter no dia, né? Então, assim, é importantíssimo a gente ter esse olhar de cuidado, tanto com os funcionários, como com os equipamentos e com tudo que envolve o ensinar, né? Para que eles tenham essa estrutura para trabalho. Saúde, educação e terceira e última. Zeladoria. E o que seria? Zeladoria é cuidar de Itapeva. Eu não posso permitir ter mato elevado. Eu não posso permitir não ter luz pública na rua. A gente não pode permitir um asfalto esfarelado. Mas tudo isso envolve dinheiro. E para isso a gente tem que ter, além dos valores previstos no orçamento, que é grande, mas não atende a tudo, porque a gente sabe que desse orçamento, a metade é para pagamento de funcionário público, praticamente. Então, a gente tem em todas as pastas ali as suas necessidades e, dentre isso, a gente vai ter que buscar emendas, sim, esses valores que advêm tanto dos deputados estaduais, deputados federais, senadores. A gente tem que ir atrás do governo, tanto estadual como federal, para buscar mais dinheiro, para pavimentação,
para asfalto digno para todo mundo. E não digo só na zona urbana, a gente tem que atender a zona rural. A gente tem uma demanda enorme de prejuízo de água na zona rural. A gente está passando por uma crise hídrica. Não é em Itapeva, é no país inteiro, é no mundo, né? Então a gente precisa ter muita consciência. Eu tive uma reunião com o gerente da Sabesp aqui de Itapeva. Agora a Sabesp foi privatizada. Eu já recebi a notícia que hoje, para a zona rural, muitos caminhões-pipa levam a água para algumas caixas d'água para atender aquelas comunidades. E agora, esses caminhões-pipa serão cobrados. Não, essa água será cobrada. A água é gratuita hoje. Não, já não é. Desde julho. Eu já tenho uma conta vindo, que foi o que me foi relatado. Mas não é o caminhão já temos transportando? Essa água, ela é captada ali na Sabesp. E essa água de julho para cá, desde que foi privatizado, já tem um custo. Hoje não é pago ainda. Aí ele só me relatou que eu tenho uma continha aí para pagar, que não é minha, que a gente vai ter que fazer uma negociação agora em janeiro, porque eu vou entrar em janeiro. Então eu já estou entrando com déficit de água para pagar, que não fomos nós que gastamos, mas a gente vai ter que honrar, e já sabemos que já será cobrado a partir do início da nossa gestão o enchimento desses caminhões com essa água. Então, mas a gente não pode permitir que seja parada a entrega dessa água, porque essas pessoas esperam essa água. Só que essas pessoas precisam compreender o uso consciente dessa água também. E em conversa com ele, tem uma previsão grande de atendimento da zona rural com a passagem dos canos de água também, só que depende muitos investimentos. A gente sabe que tem muitos valores por vir para esse tipo de gestão. Só que eles têm um planejamento para 26, 2027, 2028, e a necessidade é hoje. Então eu entendo que politicamente eu vou ter que atuar como prefeita junto ao governo estadual. Agora é uma empresa privatizada, mas o governo tem sim bastante responsabilidade com relação, e a gente vai ter que fazer negociações para que esses atendimentos dessas grandes obras sejam mais céleres. Muito embora no contrato, que não fui eu que assinei, ele conste ali prazos maiores para a execução desses trabalhos. Então a gente vai ter que tentar e buscar trazer mais para perto esses períodos. Prefeita, esse trabalho é o trabalho da sua força política, não é? Da força política que Itapeva representa. E nós sabemos que tem muitos deputados que estão querendo chegar em Itapeva, não é? E chegam através de igreja, de campo de futebol, de vereadores e até dos prefeitos, é óbvio, não é? Então a prefeita já tem realmente pessoas que a indicaram para... Tem uma deputada de Itapetininga, Simone, que ela pode pedir, antecipar, não é? Tudo pode ser antecipado se tiver força política. O Zé, se quiser... Então, o que nós sabemos é que a prefeita vai ter que correr atrás, sim, de recurso e de força política. Nós poderíamos ficar muito mais tempo aqui, viu, prefeita? Mas, infelizmente, o Lima está olhando ali para mim tortinho. O Lima quer soltar música para os ouvintes. Ele tem uma programação que é por satélite, mas nós vamos ficar devendo. Eu tenho uma notícia boa antes da prefeita falar sobre Natal, sobre Ano Novo, sobre exatamente o que nos espera, porque a esperança ela está nos dando, e isso é muito importante para a gente poder tocar a vida. Essa energia que ela passa pelo trabalho que ela tem por executar é maravilhosa, não tem nome, não tem preço, tem valor, não é? E então eu estou deixando aqui muitas perguntas, estou vendo ali muitas no WhatsApp, mas eu tenho uma notícia boa também, vou dar um furo. Não é um furo para a prefeita, mas porque eu já falei antes da reunião aqui, é que nós vamos voltar com o programa Transparência. Esse programa Transparência, tanto a prefeita quanto o poder executivo, como seja através da prefeita ou dos secretários, não é? Ou do vice, nós teremos também o legislativo presente. E isso vai ser uma forma de transparência real,
não é? Porque não é meme, não é virtual, não é inteligência artificial, é a prefeita falando, é o vereador falando e a participação popular, que nós tínhamos aqui uma pergunta para isso. Mas vamos deixar isso de lado, não é? Porque eu gosto muito da maneira como a nossa prefeita se explica, mas exige tempo, né? Ela é didática, ela é detalhista. Então nós vamos abrir o espaço para ela falar um pouquinho dos sentimentos dela neste final de ano, que ela até já deu uma pitadinha aqui, mas e também desse Natal tão triste, tão apagado, tão escurinho que nós estamos vivendo, não é? Isso fisicamente, mas interiormente chama-nos à reflexão, a decisões novas, a tomada de posições. Apesar de ser uma data comercial, ela passa a ter um outro sentido de sentimento mesmo, né? E espero que todos vocês, eu já vou me despedir de vocês, desejando que Deus cuide de cada um de nós, não é? Que cada um de nós tenha sabedoria, que tenha a justiça dentro de nós, a força de Deus se manifestando em nós, porque quando a gente pede força, sem a presença de Deus se manifestando, Deus manda muito desafios. Eu aprendi e rezei isso muito tempo errado. Eu pedia força, Deus me mandou muitos desafios para eu vencer, né? Juízo, muitas decisões para eu tomar com sabedoria. E sabedoria e talentos, né? Que, enfim, tem que saber como pedir para Deus, porque Deus fala, está pedindo, vou mandar, não é? E assim é. Mas, prefeito, o microfone é seu, viu? Para você poder se despedir, vai passar uns dias realmente merecidos com a família, porque a família a gente acaba deixando um pouquinho de lado quando a política chega. É fato. Mas é seu o microfone, fique à vontade, Adriana. Eu quero agradecer todo mundo, dizer que agora, a partir de 2025, é um ano novo, realmente novo para a nossa cidade de Itapeva. É um momento de muitas construções. Eu queria também deixar aqui uma lembrança especial, que o Executivo tem que caminhar em harmonia com a nossa Câmara, né? Nós temos aí vereadores que foram eleitos pela mesma população que eu fui eleita. E todos nós temos que trabalhar em prol dessa população. Em prol de todos nós. Porque a gente faz parte dessa população. A gente quer que Itapeva dê certo. Então eu tenho dito que esse é o lado bom de ter pessoas que devem estar comprometidas com o trabalho. Ninguém faz nada sozinho. A equipe que a gente está se acercando são de boas pessoas. Assim como a Câmara vai estar junto com a gente construindo essa nova Itapeva. É uma nova Itapeva que está acontecendo, que está se achegando, cheia de esperança, cheia de verdade, cheia de transparência. A gente precisa, o nome do programa é Transparência, é perfeito, porque a gente precisa se comunicar, a gente precisa ter diálogos saudáveis. É constitucional, sabia? Exatamente. A gente tem direito de ter transparência. É um dos valores aí da administração pública. E as pessoas precisam compreender o que está acontecendo com a nossa cidade e serem ouvidas. É uma coisa que a gente há muito tempo não sabe o que é ser ouvido. E a nossa gestão vai propiciar, sim, isso. Tanto para o cidadão que se recorre dos serviços públicos, como dos próprios funcionários públicos que fazem parte dessa cadeia. Os funcionários públicos são os que mais podem nos ensinar. Exatamente, porque eles lidam ali com as necessidades das pessoas, né? Então a gente entende que essa construção, ela será feita por muitas boas mãos. Eu agradeço essa oportunidade de estarmos aqui. Quero desejar um Natal agora fisicamente não iluminado na nossa cidade. Dá até dó, sabe? Outro dia uma senhora veio falar, a senhora não vai iluminar o nosso centro, não vai ter nenhuma iluminação, uma luzinha de Natal? Eu falei, mas eu não posso fazer nada ainda, não me compete, mas o ano que vem a gente vai ter um Natal iluminado fisicamente em Itapeva, em parceria também com a Associação Comercial, porque é uma data comercial, mas sobretudo é uma data de renascimento interior. Assim como Jesus se renova todos os dias do ano, mas especialmente na noite de Natal, eu fico emocionada de dizer, porque eu tenho a fé muito forte na minha vida,
E eu acredito que a gente precisa se renovar diariamente, mas que o menino Jesus nasça realmente no coração de cada família, que cada pessoa se sinta especialmente tocada e acreditando que a gente vai fazer um 2025 excepcional, maravilhoso, com acesso para todo mundo, para que a gente tenha políticas públicas de qualidade, voltadas para todas as pessoas, do mais vulnerável ao mais abastado, para que todos sejam bem atendidos e para que a gente traga benfeitorias para a nossa cidade do jeito que a gente almeja, do jeito que a gente merece, do jeito que a gente deseja. E eu quero deixar aqui um abraço fraternal para todo mundo, desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que Deus abençoe a cada família e deixar esse registro que eu vou trazer no meu discurso de posse, que Itapeva, a chave dessa cidade, é do Senhor Jesus Cristo. Essa campanha foi por Ele, essa gestão será por Ele. Itapeva, a chave dessa cidade é de Deus. E é por isso que eu tenho a plena convicção que vai ser sucesso, que tudo vai ser realizado e que tudo vai ter o seu encaminhamento devido para que Itapeva entre nos eixos. Que a gente tenha um trabalho excepcional. Obrigada, gente. Deus abençoe todo mundo. Obrigada, Lima, pelo espaço. Amém. Amém. E vamos que vamos, uma música bonita para iluminar nosso coração. É isso aí, Terezinha. Obrigado mais uma Quero vez. agradecer a prefeita, não é, por estar aqui conosco, agradecer por essa energia que transmite para todos nós, é muito importante. É maravilhoso ver essa empolgação e que Deus consiga lhe dar sabedoria, não é, para a tomada de decisões tão importantes que mexem com a vida de todos, não é? Que lhe dê talentos e que se manifeste na sua força. Amém. Não é? Para que não mande assim tantos desafios, mas que a força de Deus esteja resolvendo todos eles. Amém. Tá bem? Amém nós todos. Vamos que vamos. Amém. Muito obrigado, Tere, Duque. Parabéns e que Deus abençoe todos aí.